Archbishop. Been a school them from when me in a khaki shot. Liverpool couldn't test the way me raw sit up quick draw. Him drop and can't get up, him not fast enough for my problem that you never solve. Send for the Dan brace for a firestorm, cause I turn into a monster. Ready for the war, better with your black. None of them boy, they no bad. Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão, ao último encontro, ou última aula. Eu tive o prazer de ficar por último. Eu sempre faço questão de ficar por último aqui para que juntos nós possamos também conversar um pouco sobre o que fazer nessas próximas horas antes da prova, antes do concurso. Primeiro, eu quero tranquilizar vocês. Eu sei que eu comecei com aquela conversa toda ali, que a gente acabou de ter, sobre a banca ser um pouco imprevisível, sobre nós não termos controle total sobre a situação, mas isso é concurso público. Não está tudo ao nosso controle, né? Mas aquilo que está, nós vamos levar para a prova. Como, por exemplo, revisar os conteúdos mais cobrados. Isso é bem possível. E é justamente o que nós estamos fazendo aqui, nesse encontro de hoje, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que nesses últimos momentos, quero começar falando sobre isso, para que justamente, né, agora que vocês estão com a cabecinha mais fresca, que vocês se acalmem, se tranquilizem, porque se vocês cumpriram a missão, tá, de passar todo o edital, de ver todas as aulas, não necessariamente, pessoal, significa que se vocês têm tudo verdinho lá na plataforma como visto, não significa que está tudo dominado. Assim como, se vocês não conseguiram ver tudo, não significa que está tudo perdido. Então, tenham, assim, misericórdia com vocês mesmos, tá? Tenham paciência, tenham tranquilidade. Admitam que se não deu tempo, não deu paciência. Hoje em dia, nós estamos vivendo num mundo conturbado, maluco. A gente tem que trabalhar 12, 16, 18 horas por dia para conseguir pagar as contas, senão não dá. O salário mínimo não sustenta mais a casa de ninguém. Se não é as contas que a gente está correndo atrás, é de filho, é de família, é de saúde, enfim. Não se julguem se não deu tempo de encaixar todo o edital nesse tempo que vocês tiveram para estudar. Não importa se vocês começarem a estudar com o edital aberto, o que já fica como mensagem para um próximo concurso, porque a regra, a lei da aprovação, não é ter mais conhecimento, não é ser mais inteligente, é preparação com qualidade e continuidade. Quer dizer que se vocês, independente do resultado que tiverem no domingo, continuarem estudando, ainda que minimamente, ainda que sejam ali 30, 40 minutos, todos os dias, mesmo que tirem o final de semana para descansar, vocês inevitavelmente vão atingir um resultado. Porque hoje, né, vão para a prova aqueles que estão mais bem preparados. O que significa mais preparados? Aqueles que vão conseguir marcar o X no lugar certo. Não quer dizer que seja mais inteligente, não quer dizer que é melhor do que tu. Quer dizer que estudou de uma forma que vai conseguir marcar o X no lugar certo. É só isso. Nada além, não tem nenhuma outra vantagem sobre ti. Porque concurso público não mede inteligência, isso é fato, tá? E é definitivo. Bom, então, assim, o que fazer nas próximas horas? Adianta enlouquecer, querer olhar todo o material, querer se desesperar, isso só vai trazer pânico para a cabeça de vocês. Não adianta. Assista a aula de revisão, se ficou com uma aulinha dependente da semana, assiste, sabe? Amanhã é sábado, é véspera da prova. Tirem um dia para dar uma revisada, de preferência até o turno da manhã. O turno da tarde, mais à noitinha, já tirem para folga, a mente de vocês precisa estar relaxada. Principalmente vocês que conseguiram se dedicar um pouco mais de afinco, conseguiram dar uma boa olhada nas aulas, olhar os materiais, conseguiram fazer pelo menos 1 ou 2 simulados, resolveram algumas questões conosco. Fiquem tranquilos, porque é o seguinte, não adianta nada chegar tenso no dia da prova. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter feito concurso. E o que mais bloqueia a nossa memória é a tensão, ficar nervoso. Só piora, só te prejudica. Então, não fiquem tensos. De preferência, amanhã tenham um dia calmo, sereno. Não briguem com as esposas, com os maridos, com os filhos, com os parentes. Procurem fazer uma atividade bem mais tranquila e relaxada. Vão para um cinema, vão dar uma volta. Estudem no turno da manhã. Tira ali umas 2 horinhas do dia, do sábado, para estudar. Domingo, pelo amor de Deus, é o dia da prova. Eu estou dando uma dica. Não é obrigatória, mas evitem estudar. Porque vocês já vão ter uma prova de 4 horas. Imagina que se vocês começarem a estudar lá de manhã
e ficar estudando até o meio-dia e depois ir fazer uma prova de 4 horas, o que vai acontecer? Cansaço mental. É a real, estou dando a real para vocês. Vocês têm que fazer toda a prova, vocês têm que transcrever para o gabarito, vocês têm que ter cabeça para ler todos os textos de português, de matemática, resolver as questões de informática, que não vão estar fáceis. Já estou alertando vocês, vão ser questões que vão vir assim um pouquinho mais pesadas na matemática, na informática e no português, já vão se preparando para isso. Porque a gente vai aqui, estuda, se prepara para a legislação, chega lá e toma pau justamente nessas 3, né? Então, relaxem, fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque se vocês conseguirem estudar o mínimo que seja, vocês conseguem resolver as questões, ainda que seja as mínimas que vocês precisarem para passar na prova. Só que se vocês forem tensos, se vocês forem nervosos, se vocês começarem a estudar agora, só parar no domingo antes da prova, isso vai gerar problema, vai gerar bloqueio de informações na memória de vocês. E aí vocês não vão responder porque vai dar branco. O branco nada mais é do que tensão emocional. Cheguem bem antes no local de prova, se antecipem, conheçam o local de prova. Nós temos uma tendência a nos sentir confortáveis no lugar que nós conhecemos. Vocês todos devem estar em casa agora. Imagino que vocês estejam numa posição confortável, num local confortável, do jeito que vocês gostam. Se vocês estiverem assim na sala de aula, que vocês vão fazer a prova do concurso, vai gerar relaxamento. O que quer dizer que vocês devem botar uma roupa adequada, para frio ou para calor, provavelmente para o calor, que vai estar bem mais forte. Levem uma aguinha gelada, de acordo com o edital, com rótulo, com embalagem transparente, sem rótulo, bonitinha. Né? Tipo, eu sempre congelo a minha água para ela ficar geladinha a prova toda, sabe? E ela vai descongelando devagarinho depois. Não bota em cima da classe, porque molha a prova, bota no chão, e daí tu consegue pegar e tomar a tua água tranquilo. Respira, olha só, a prova tu pode entrar 1 hora antes da sala, não entra 1 hora antes, pelo amor de Deus, vai cansar de ficar sentado, entra 15 minutos antes, mas claro que chega bem antes no local, chega no limite do horário mínimo lá, se abre a 1 o portão, esteja lá 15, 20 para 1, sabe? E aí, entrem, conheçam, escaneiem o local da prova, descubram coisas muito importantes que o cérebro de vocês vai querer saber, onde fica o banheiro, onde eu tomo água, porque essas necessidades vão vir. A tradicional dor de barriga do dia da prova vai vir. E, claro que ela não precisa necessariamente levar vocês aí para o banheiro, mas se vocês souberem onde é o banheiro, já acalma o sistema nervoso e já passa um pouquinho da dor. E durante a prova, quando vem aquela tensão, aquele nervosismo, aquele pânico, porque tu leu a questão e não faz ideia do que responder, respira, gente. A respiração traz relaxamento. Fecha teus olhos, o examinador vai olhar para vocês, azar, não tem problema. Ele está ali para isso. Ele não tem nem que falar com vocês. Fecha o olhinho, relaxa tua mente. Faz de conta que tu está saindo mentalmente, que tu está saindo do local de prova. Porque 90% das vezes que dá branco, quando a gente sai do portão da escola, a gente lembra de tudo. E aí, o que tu me explica? É por causa do relaxamento. Agora, sabendo que o nosso cérebro é bem burrinho e não entende a diferença entre mentira e verdade, eu posso garantir para vocês que se vocês imaginarem que estão saindo do local de prova, vocês vão ter esse mesmo relaxamento como se estivessem saindo. E vão, talvez, lembrar a resposta que vocês precisam. Então, para o branco, essa é a melhor tática. Levem docinho para comer, tá? E é isso, roupa confortável, tranquilidade, chega com antecedência, olha onde é que vai estacionar o carro, se vai de carona, já combina local de desembarque, de embarque, tudo certinho, deixa tudo redondo para chegar lá e só fazer essa prova. E amanhã, relaxamento. Feito? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre algumas legislações que nós não vimos, mas já está disponível na plataforma, e vocês têm a obrigação moral de abrir a plataforma e ler, porque é um texto que tu lê em 5 minutos. Aí tu vai me dizer assim, eu não gosto de PDF, eu não gosto de leitura. Preguiçoso, não merece passar em concurso. Desculpa falar, mas é a real, eu tenho que falar a verdade para vocês. A minha obrigação aqui não é ficar passando a mão na cabeça e dizendo mentirinha que assistir videoaula vai aprovar alguém em concurso. Assistir videoaula ajuda, mas tu tem que saber ler. E é por isso que eu fiz um PDF bem bacana, que eu vou compartilhar agora, a gente vai ver rapidinho. Tá? A gente não vai estudar essa lei, a gente vai só olhar ela rapidinho, pegar os tópicos principais, porque ela muito raramente é cobrada, mas como está no edital, vamos olhar. E depois a gente vai passar para a nossa revisão. Então, são 4 slides que nós vamos ver, 4 PDFs diferentes que nós vamos ver, e depois eu jogo para vocês ali na plataforma direitinho, tá? Esses 2, Estatuto Nacional da Igualdade Racial e Estatuto Estadual da Igualdade Racial, já estão disponíveis. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para a gente começar a olhar.
e logo em seguidinha, quem já tiver baixado ali da plataforma, que eu deixei disponível, tá? Pode abrir numa telinha do lado para ir acompanhando. Vamos começar pelo Estatuto Nacional aqui, depois a gente vê o Estatuto daqui estadual. Eles são praticamente copia e cola, tá? Tem um detalhezinho ou outro que muda. E para que vocês saibam, né? Deixa eu só organizar aqui direitinho para que fique a apresentação de slide em tela cheia. Vamos ver se é possível fazer isso. Aí, já vai ficar grande para vocês. Para que vocês saibam, né? Hoje em dia existe uma série de discriminações com relação, por exemplo, às cotas de concurso público. Porque existe um grande desconhecimento sobre uma questão histórica, de um déficit que existe com a população negra, né, com a população preta e parda, para falar a verdade, né, que são, assim, digamos, a grande parte da nossa população brasileira, tá? Então, nós vamos começar falando sobre essa Lei 12.288 de 2010, que justamente é o Estatuto Nacional da Igualdade Racial, que nós não vimos durante o curso, por escolha, realmente, mas estamos vendo hoje na revisão e está disponível o PDF lá que eu quero que vocês leiam. Eu não vou ler para vocês o PDF, vou só falar alguns tópicos principais. Não é uma aula, é só a aula está lá em PDF para que vocês façam por conta, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, por que existe o Estatuto Nacional da Igualdade Racial? Porque houve um momento de horror de escravidão no Brasil. Eu acho que isso todo mundo concorda. Apesar de ser grande hoje em dia, né, questão negacionista diante de vários fatos que são evidentes, né, eu não preciso vir aqui para gerar polêmica, que pode ser que uma ou outra tenha uma filosofia ou não nada a ver com questão política, realmente pensamento científico sobre questões históricas, questões do desenvolvimento humano, questões até mesmo geográficas, né, muitas pessoas hoje, aí existe essa polêmica, mas a Terra é plana, mas a Terra é redonda, mas o ovo veio antes da galinha, a galinha veio antes do ovo, coisas assim desse tipo, entendeu? Até mesmo sobre questões assim de gênero, de raça, não sei o quê. Ou uma coisa inegável, houve um momento de escravidão no nosso país, né? E esse momento ele deixou as suas marcas. Por isso, por conta disso é que nós tivemos aí a criação desta legislação. Ao longo da nossa história também tivemos grandes personalidades negras, né? Isso é muito importante ressaltar, como Machado de Assis. Atualmente temos o Gilberto Gil, né? Joaquim Barbosa, o Aleijadinho, por incrível que pareça, poucas pessoas citam o fato da sua cor, mas ele era negro, tá? Para quem não sabe, de período de 1738 a 1814, foi escultor, entalhador, arquiteto mineiro, né? Conhecido por fazer aquele estilo chamado barroco, então, bastante estudado lá na escola, mas muito pouco se fala sobre a questão racial que envolvia, né? Então, um homem que se transformou ali, se tornou um artista famoso, né? E pôde fazer o sucesso, claro, normalmente, como qualquer artista da época, foi um sucesso maior pós-morte do que durante a sua vida, né? Então, pessoal, tá lá, tá disponível na plataforma, o Estatuto da Igualdade Racial, ele tem um destino, eu quero que vocês leiam, tá destacado, tá em vermelho, é só ler com atenção, prestar atenção, tá tudo em vermelho. Não tá tudo em vermelho, relaxa, essa primeira página aqui ficou bastante vermelha, mas tem outros pontos que não são tão relevantes. Mas o que eu posso dizer, resumidamente, para vocês? Ele é destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades. Isso inclui acesso a concurso público, isso inclui acesso à faculdade, isso inclui acesso à saúde, à educação, a, enfim, todos os direitos que, por muito tempo, foram negados a determinada camada da população. E quando estou falando aqui de pessoa negra, estou falando de preto e pardo, tá? A gente vai chegar no momento que isso é definido. Então, né, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos, difusos, o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica, tá? Então, definições que o Estatuto nos traz, esse aqui, lembrando, é o Estatuto Nacional, o Estatuto Estadual é o próximo que nós vamos ver. Eles têm muitas semelhanças e poucas diferenças. As diferenças estão apontadas ali e são básicas e mínimas, até que o nosso aqui do Estado, ele traz uma ampliação do conceito, nós vamos ver logo na sequência. Mas só para saber, então, discriminação racial, né, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, vejam bem, vai além, né, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento do exercício de igualdade de condições. Então, aqui, claro que ele visa, né, abranger ali uma população específica brasileira, porém, ele é mais amplo do que parece, né?
e também nos campos políticos, econômicos, sociais, culturais, ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Tá? Então, visa garantir o acesso igualitário a todas as áreas da sociedade, certo? Desigualdade racial, então, é a diferenciação do acesso à fruição de bens e serviços, oportunidades, seja na esfera pública ou na privada. Importante, não é somente para a esfera pública, também na iniciativa privada. Tá? Então, se por um acaso, né, você não percebe, existe um impacto também dessa legislação na própria iniciativa privada. E existem algumas medidas que são adotadas no próprio texto da lei que vocês podem perceber, tá? Então, população negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram, vejam bem, é o que a lei do Estatuto Nacional da Igualdade Racial, e se eu fosse examinador, era isso que eu ia perguntar. Quem é o negro, né? Quem é o negro? Primeiro, é o que se autodeclara preto ou parda. Então, veja bem, negro, tu bota assim um N, negro, né? Ele igual a PP. Negro é igual a pessoa que se declara preto ou pardo, tá? Autodeclaração, veja bem, é o que a lei diz. Hoje existem outras legislações que vão além, que, né, para justamente ali não ocorrer como ocorreu ao longo dos anos, alguns abusos ali com relação, né, a acessos a certas vantagens, como a própria cota em concurso, cota em faculdade. Houve algumas outras alterações ali que foram necessárias ser feitas, mas não especificamente no Estatuto, tá? O Estatuto permaneceu aqui, da mesma forma. Então, ações afirmativas, que são o principal viés do Estatuto, que eu quero que vocês percebam, que é os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Então, quando eu falar em ação afirmativa, eu estou falando em programas e medidas que visam corrigir justamente todas essas falhas históricas cometidas contra esta população, tá? Basicamente, é isso. E aí começa ali o Estatuto, que eu quero que vocês leiam, que é justamente o dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, certo? Então, é dever do Estado e da sociedade, não somente do Estado, certo? Depois, nós vamos ver que ao longo do Estatuto, existem as adoções de medidas, como políticas de ação afirmativa, que é justamente o caso da cota em concurso público, modificação das estruturas institucionais do Estado para adequar o enfrentamento à superação da desigualdade étnica, né? E a promoção de ajustes normativos, que é justamente essas normativas internas, sejam de instituições públicas ou de privadas, para que esta população seja atendida. Então, várias outras alterações foram realizadas ao longo desse tempo, certo? Implementação de programas de ação afirmativa destinados também ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, à cultura, ao esporte, o lazer, a segurança, o trabalho, a moradia. Então, assim, gente, as poucas questões que existem, elas são básicas e muito simples. Tão simples que é muito fácil, tranquilo de dominar esse conteúdo. Se vier uma questão, é muito difícil tu errar, porque até por conclusão lógica, tu consegue chegar na resposta. Direito à saúde, então, direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público. Aí fala sobre algumas iniciativas e ações afirmativas do SUS, do Sistema Único de Saúde, que vocês podem ler na sequência depois nos slides, tá? Peguem o slide da plataforma e leiam. É a única coisa que eu estou pedindo para vocês. Depois, Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é outra questão. Existem doenças específicas, muito ainda pouco conhecidas pela sociedade, que são exclusivas da população negra, tá? E eu posso dizer, porque eu sou pertencente à população negra, apesar, né, de eu ter a pele, eu me autodeclaro pardo, sou de descendência negra, minha tataravó foi escrava do ventre livre, então, notadamente, minha genética é negra. E para vocês terem uma ideia, existe uma doença chamada doença falciforme, do qual eu já tive um primo que faleceu, tá? Da doença falciforme, e eu tenho traços de células falciformes. O que quer dizer isso? Que as minhas células do sangue são em formato de foice, uma coisa muito interessante. Justamente, qual o cuidado? Isso me gera alguma questão de saúde? Zero, para mim não gerou nada. Para o meu primo, infelizmente, gerou, porque o pai e a mãe dele tinham células falciformes, claro que desconheciam o fato, e ao ter um filho, geraram uma criança doente. Então, qual a preocupação que eu tenho que ter quando eu vou ter uma criança com uma pessoa com quem eu tenho um nenê? Eu preciso ter esse cuidado. Eu preciso saber se a minha companheira também tem, né, alguma questão envolvendo as células falciformes, porque pode se gerar uma criança ali doente. Então, é um detalhe que assim, é exclusivo da população negra, só para vocês terem ideia. Hipertensão, ela é mais comum
diante da população negra, tá? Lembrando que eu estou falando de negro, eu falo de preto e pardo, tá? É incluído no mesmo pacote. Então, só para vocês entenderem que existem questões que são naturais, que geram essas necessidades especiais desta população, não somente questões históricas, tá? Então, a cultura, também a população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas, de lazer, adequadas aos seus interesses e condições. Na educação, tá? No ensino fundamental, no ensino médico, público e privado, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Isso é uma questão trazida lá desde 2010 pelo Estatuto da Igualdade, Estatuto Nacional da Igualdade Racial, justamente. Do contrário, não seria obrigatório que conhecêssemos nossas origens, porque a origem de todos nós aqui é a mesma, independente de qual população, né, a qual raça que nós estamos mais linkados. Nós temos aqui uma questão histórica também, né, de colonização e de origens, né? Enfim, seguindo aqui o Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos competentes, incentiva as instituições de ensino superior públicas e privadas, através de diversas ações afirmativas, como ações socioeducacionais, realizadas por entidades do movimento negro, que desenvolvem atividades voltadas para a inclusão social, uma série de outras coisas. Na questão cultural, também temos a própria capoeira incentivada, muitas vezes foi banida ao longo da história, por incrível que pareça, né? E o poder público aqui assegura aos remanescentes das comunidades quilombolas, por exemplo, o direito à preservação de seus usos, costumes e tradições, que por muitos anos foi ali, se tentou reprimir, se tentou marginalizar. Hoje, pelo contrário, né? Por exemplo, o poder público garante o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial de formação de identidade cultural brasileira. Isso veio na fase. Quem fez o concurso da fase veio questão. Então, para vocês terem uma ideia, para a guarda, pouco cobrado, mas para outros concursos, esse sempre está no edital. E por isso é importante que tu conheça essa legislação, tá? Essa que é a relevância dela. Enfim, gente, ele dá sequência aqui, tem uma série de outras coisas, mas fala do direito à liberdade, à consciência de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos, né, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, né? Então, não importa qual, se você tem, por exemplo, religiões de matriz africana, é uma escolha, é uma decisão, não importa se você é evangélico, se você é católico, se você seja o que for, existe um estatuto que protege e que dá o direito à liberdade de consciência religiosa, né, de prática também. Inclusive aquelas submetidas à pena de privativa de liberdade. A pessoa que está presa também tem direito a praticar a sua religião, né? Muitas vezes a gente pensa que a pessoa perde todos os seus direitos, não, ela perde apenas a liberdade. Por exemplo, né, o acesso à religião é algo que é um direito daquele que está recluso, tá? Acesso à terra e à moradia adequada, então, uma série de ações afirmativas, como aos remanescentes de comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras reconhecida propriedade definitiva, certo? A moradia garante a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada à população negra. Então, através desses programas do governo, que muitas vezes tem facilitações no acesso à população negra, né? Então, o fato de ser negro, ele te põe na frente, na fila, muitas vezes, para acesso a uma moradia, se for o caso, né? E do trabalho, a implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho, porque a gente nem tem noção disso, mas acontece com frequência da pessoa deixar de pegar um cargo de um emprego, por exemplo, que está se selecionando, um gestor de RH. Nós temos ali 3 negros e uma pessoa, né, que evidentemente ali tem a pele mais clara, pode ser autodeclarada branca ou de qualquer outra forma, mas por algum motivo cultural, algum motivo, né, mal construído mentalmente, a pessoa ali acaba selecionando a pessoa de pele mais clara. Isso acontece, a gente não vê, é algo invisível, mas é estatístico, basta que se perceba aí dentro das instituições, das corporações, nos cargos mais altos, a cor da pele das pessoas. Então, o poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho também para a população negra, justamente diante desses fatos. Aí tem umas outras coisas aqui que não são mais tão importantes, como os conselhos deliberativos, que eu quero que vocês leiam, mas deixa para ler depois na sequência, e dos meios de comunicação, que é uma coisa muito interessante, isso aqui é mais interessante do que importante. Vocês sabiam que existe como se fosse uma cota para propagandas comerciais e também para programas de televisão. Então, exceto se, por exemplo, é um filme épico que retrata a Itália, né? Então, que obviamente é uma população, em sua grande maioria, branca,
e de características europeias, né, que pode se considerar como a pele branca e o olho claro, por exemplo, de uma certa região, tá? Sem que não sendo aqui ignorante no ponto de achar que não existe população negra lá. Existe. Acontece que existem regiões que predomina a população branca e, de fato, com olho claro. Então, se o programa de TV não retrata exatamente uma população específica, se está retratando uma realidade atual e do nosso país, eu tenho que ter ali a representatividade de todas as populações, de todas as raças. E existe, então, uma cota. E tem que, por exemplo, num comercial, aparecem 5 pessoas, uma daquelas pessoas tem que ser negra. Está aqui. É no Estatuto da Igualdade Racial Nacional que está previsto, tá? Então, essa participação em programas de televisão, em comerciais e também novelas, em filmes, de uma cota mínima, exceto quando retratar situações específicas, tá? Então, isso eu acho bem interessante e importante. Enfim, gente, dentro dessa legislação, assegurado também às vítimas de discriminação acesso aos órgãos de ouvidoria permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, né, em todas as suas instâncias, para garantia do cumprimento dos seus direitos, ou seja, isenção total, facilitação ao acesso, tudo por conta desse estatuto, tá? Então, o estatuto que ele é importante, não tão importante para a prova, mas para a vida em geral das pessoas, né? Leiam o slide, está bem interessante. Eu vou parar de passar esse daqui e passar logo para o estadual, para a gente entrar na sequência ali no resumo de direito penal e também na revisão dos nossos crimes contra a administração pública, que é o que nós vamos ver hoje, tá? Deixa eu só parar com esse slide aqui. Como é que eu faço isso mesmo? Deixa eu ver aqui para a apresentação e trocar para o nosso outro slide que está aqui já aguardando. Tá? Só aguarde um momentinho aí, por gentileza. Daqui um pouquinho a gente vai fazer um intervalinho de 1 minutinho. E vamos agora aqui para o estatuto... Deixa eu ver. Aqui, achei. Esse aqui é o estatuto estadual. Então, só para a gente ver as diferenças, porque os dois estão no edital, tá? Nem é tão comum assim vir em edital de guarda, mas como veio, a gente vai olhar. Então, esse aqui é mais bacana, está mais construído. E, claro, né, é do nosso estado aqui, é mais moderno, é mais interessante, por incrível que pareça. Vamos dar uma olhadinha. E, gente, não fiquem com dúvidas. Abra o microfone e fale. Acho que está aparecendo para vocês, né? Se não tiver, me avisem. E se alguém falou no chat e eu não respondi, me chama, tá? Dei uma olhadinha aqui e não achei nada. Então, abre o microfone e fala, porque às vezes eu não escuto o chat. Bom, vamos agora para o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. Tá? Estatuto Estadual da Igualdade Racial, por óbvio, uma lei aqui do Estado do Rio Grande do Sul, para ser mais exato, a Lei 13.694, do ano de 2011. Então, vocês veem que o nosso Estado é online, né? É online. Em 2010, Estatuto Nacional da Igualdade Racial, que pedia que se fizesse os estatutos estaduais, e um ano depois, temos aqui o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. Então, o nosso Estado aqui ele é à frente do tempo, muitas vezes, em algumas questões legislativas, né? Antes de passar aqui, alguns dados interessantes, né? Olha só, isso aqui é o motivo de existir um Estatuto Estadual da Igualdade Racial. O analfabetismo, por exemplo, entre os negros é 2 vezes maior que entre brancos. Algo interessante, no mínimo, né? Só autorizar alguns alunos que chegaram aqui. Então, o analfabetismo já é maior entre a população negra. A proporção de negros que abandonam o colégio no ensino médio é cerca de 6% maior do que a dos brancos. Brancos possuem quase o dobro de acesso aos serviços privados de saúde, 30% versus 16%, e a 1% de pretos e pardos. Em 2018, 91 dos deputados estaduais gaúchos eram brancos. Tá? Isso é 96,8%. Não mudou muito desde então. Tá? É porque os dados que eu tenho são de 2018, nós não fizemos levantamento de 2023, né? Mas garanto a vocês que pouco mudou. Tá? E em 2018, apenas uma mulher preta e nenhuma parda amarela foi eleita no Estado. Salvo engano, nós permanecemos com 1 ou 2. Tá? Proporcionalmente, as pessoas pretas relatam mais frequentemente serem vítimas de violência. Então, tudo isso, gente, são fatos. Conta fatos, não há argumentos. Existem necessidades atuais e eminentes de que se tenham leis, que criem leis que protejam essas camadas da população. Tá? Isso é indispensável. Por isso que existem, então, esses estatutos. Então, o que diz o Estatuto Estadual? Né? Esta lei institui o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. E vejam bem, um detalhe, a diferença que eu falei que tinha entre o estadual e o nacional. O estadual, ele fala também
de combate à intolerância religiosa. Então, aqui está uma das grandes diferenças. Ele não só, ele ampliou, ele foi além, né, do apenas a questão étnica, mas também foi ali para a parte religiosa, e também contra quaisquer religiões, né, objetivando a superação do preconceito, da discriminação e das desigualdades raciais. O Estatuto Nacional, ele até pincela a questão religiosa, percebe-se, né, pelos artigos que trazem ali, né, o resguardo do direito ao livre exercício da religião. Porém, este daqui, ele traz mais especificamente, ele já começa no seu primeiro artigo falando sobre isso. Para efeito do Estatuto, então, considera-se a discriminação racial toda distinção, exclusão ou restrição, vejam bem, baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Até aqui tudo bem, igualzinho ao nacional, que tenha por objetivo cercear o reconhecimento ou gozo do exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais em qualquer campo da vida pública ou privada. Também, bem certinho, quase copia e cola o texto do Estatuto da Igualdade Nacional, né? Asseguradas as disposições contidas, tá? A desigualdade racial é toda situação injustificada de diferenciação de acesso à fruição de bens. Não mudou nada, bem igual, né? Nas esferas públicas e privadas em virtude da raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Tá? Então vejam que o que é o Estatuto Estadual? Ele copiou o texto nacional, ampliou alguns detalhes, né? Trouxe alguns objetos mais específicos, mas pouco mudou, né? Então, o que é o negro aqui no Estado? A mesma coisa que a nível nacional, aquele que se declare, a autodeclaração expressamente como negro para o mestiço. Aqui, olha só a questão da ampliação. Lembra que o Estatuto Nacional fala só que o negro é preto ou pardo. Aqui vai além. Aqui fala negro, pardo, mestiço e ascendência africana, ou através de palavra ou expressão que equivale ou caracterize o negro. Então, se eu disser, como é que tu se autodeclara? Eu sou de pele escura. De pele escura. Termo até mesmo pode ser considerado pejorativo, mas quando usado contra alguém, porque se me autodeclaro, eu não estou me auto-ofendendo, eu estou me autodeclarando, não, eu me considero uma pessoa de pele escura, remete a negro, estarei amparado aqui pelo Estatuto Estadual da Igualdade Racial. Percebam que ele ampliou nesse detalhe, né? Então, aqui vai além, né? Ações afirmativas também são previstas aqui, para quê? Para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades, mesma coisa que o Estatuto Nacional, né? Não mudou muito nesse quesito. E o que eu posso dizer além disso? Que coibindo, né, para que se coíba a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições. Então, olha aqui, novamente, uma nova ampliação. Lá, nós temos a questão da cota, vamos chamar assim, né, para comerciais, para filmes, para seriados, tá? Aqui nós temos ainda uma coibição, uma proibição de utilização dos meios de comunicação para a difusão de proposições que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou desprezo por motivos fundados na religiosidade, tá? Então não está nem falando em raça, está falando em religião, e está indo além daquilo que fala o nacional, está pedindo que não se utilize os meios de comunicação, né, para se criar ódio ou desprezo a qualquer tipo de prática religiosa, tá? E então vejam que os destaques que estão aparecendo aqui são muito mais as pequenas diferenças, que não são reais diferenças, na verdade, são ampliações do Estatuto Nacional, tá? Ele orienta também as políticas públicas, os programas e ações implementadas pelo Estado, tá? Justamente aqui fala sobre a questão do período da escravatura, né, em que houve toda essa divergência, que no Estado não foi diferente, e por isso essa compensação através desses estatutos. A participação do negro em condições de igualdade na sociedade, através das medidas que assegurem a sua participação, o direito à saúde, da mesma forma que eu comentei no Nacional, que existem questões, características específicas da população negra, que é a mesma coisa. Olha só, prevenção e tratamento de doenças geneticamente determinadas e seus agravos, quer dizer, aquilo que só a população negra tem, né? Como aquelas que eu citei para vocês, hipertensão, é mais fácil, é mais vulnerável um homem negro à hipertensão, por exemplo, aos problemas cardíacos, por exemplo, tá? E aqui estão as questões de saúde, né, primeiramente foram trazidas. Vejam que no artigo 7º nós temos que poderão ser priorizadas pelo poder público, né, as ações que incentivem a criação de núcleos,
cursos de pós-graduação com linhas de pesquisa de programas sobre a saúde da população negra, inclusão da questão de saúde da população negra nos currículos do ensino médio superior, então não é obrigatório, é uma sugestão que o nosso estatuto aqui traz, tá? Inclusão de matérias sobre diagnóstico e tratamento de doenças prevalentes na população negra, prevalecentes aqui, né? E seminários e eventos com temas da saúde da população negra no serviço da saúde, tá? Fala-se aqui também sobre políticas públicas destinadas à redução dos riscos de doença, e depois passamos para a questão da cultura. Da mesma forma, na mesma sequência que existe no Estatuto Nacional, existe no Estadual, tá? Então, fala aqui também sobre a questão da capoeira, das práticas específicas mais, digamos assim, mais praticadas por essa população, tá? Até da capoeira em específico não fala, tá? Mas fala de outras práticas. Então, como eu disse no início, peguem o slide, leiam com calma, principalmente os destaques, para que vocês possam chegar na prova bem afiadinhos. O Estado deverá promover programa de incentivo à inclusão e permanência da população negra no ensino médio, técnico e superior. Por quê? Porque há uma evasão, foi apresentado no primeiro slide, há uma evasão muito maior da população negra, né, do ensino médio e também do técnico superior, e por isso aqui o Estado se obriga, digamos assim, a promover ali ações, programas de incentivo para a permanência dessas populações, né? Se identifique ali, de fato, o que é, né, por qual motivo que as pessoas saem. Aqui, uma característica específica e importante, que se fosse feita a pergunta ali pelo examinador específica do Estatuto Estadual, essa aqui seria interessante. O Estado deverá promover políticas que valorizem a cultura hip-hop, por incrível que pareça, né? Não, é meio inesperado, mas aqui para o Estado se promove a cultura hip-hop em suas manifestações do canto rap, da instrumentação dos DJs, das danças de breakdance e pintura de grafite. Tudo isso aqui previsto pelo Estatuto Estadual. Então, daqui a pouco vem na questão e tu olha e acha um absurdo, porque tu nunca leu, mas está aqui, ó, expresso no artigo 16. Realmente, né, a política pública que valoriza essa cultura, tá? Depois, questões de acesso ao mercado de trabalho, tá? A mesma questão envolvendo acesso às terras quilombolas, a sua apropriação, a comunicação social, da mesma forma que no Rio Grande do Sul, né, de acordo ali com a questão do IBGE, produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do Estado, tá? Ó, e vejam bem aqui, ó, não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados, como comentei anteriormente, né? E é isso, gente. Barbadinha, vai dizer que não é. Não tem por que tu perder questões. Nós vamos agora falar um pouco sobre os principais tópicos da parte geral do direito penal e também dos crimes que eu estou apostando que venha neste concurso e nos próximos concursos da vida de vocês, porque esses que nós vamos ver, sem dúvida, são os crimes mais cobrados em carreira policial em geral e também nas guardas municipais. Bom, já está aqui aparecendo o slide, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte geral do direito penal. Deixa eu só passar para que vocês vejam. O conteúdo que veio no edital, né, veio, assim, de certa forma, amplo, mas, graças a Deus, ali mais específico, né? Então, veio crime contra a ação penal, licitude e culpabilidade, veio crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra os costumes, saúde pública e administração pública. A gente viu tudo durante o curso, tranquilamente. Hoje a gente vai ver os principais pontos, em especial, da parte geral. Não da parte geral, eu vou passar, esse slide é exatamente da nossa primeira aula, então alguns eu vou pular, né, por questão de escolha. Vocês podem, para a revisão, acessar a primeira aula que nós tivemos e baixar o slide e reler ele na íntegra, mas o que eu vou apontar aqui para vocês são os pontos focais, aquilo que a gente tem que ter na memória para a prova, sem nenhuma dúvida. Para quê? Para responder questões. Não importa se a questão trata de um crime em espécie, não importa se a questão trata de uma questão envolvendo uma história que muitas vezes a banca gosta de contar, envolvendo o guarda municipal no exercício da sua atividade. Esta base aqui do direito penal é indispensável, você precisa ter para conseguir responder as questões em geral, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual que é o conceito de crime, tá? Crime, então, sempre que eu estiver falando em crime, eu estou falando de ação. Eu preciso lembrar que crime envolve uma ação, né? O crime não ocorre ao acaso, né? Não é, por exemplo, uma ação involuntária, ela não poderia gerar um crime. A gente pode até discutir isso melhor em outro momento, mas é importante que tu saiba que é uma ação, ou seja, a realização de uma conduta, né, proibida pelo tipo penal incriminador. O tipo penal incriminador é justamente um artigo da legislação ou do Código Penal
que prevê o crime em espécie, ou seja, descreve a conduta proibida pelo nosso direito penal, tá? Certo? Como, por exemplo, o artigo 121, que é o primeiro da parte especial, que traz os crimes em espécie, né? E que fala sobre matar alguém, certo? Ou, por exemplo, subtrair para si ou para outrem, lembrando que o outrem é aquele jeito bonito de chamar outra pessoa, né? Coisa alheia móvel. Então, quando eu estou falando dos crimes em espécie, eu preciso observar, especialmente ali os verbos, núcleos do tipo, a que se está se referindo, qual o bem jurídico tutelado, isso tudo a gente vai ver na sequência aqui, mas é importante que tu entenda esses conceitos básicos para conseguir responder a questão, porque se tu não entender que, por exemplo, quem é o sujeito ativo, quem está sofrendo a ação, qual o bem jurídico sendo protegido aqui, talvez eu não consiga chegar numa conclusão correta e responder. E também, claro, não é só questão lógica aqui, não é só questão de entendimento, é também estudo. É necessário que tu tenha lido, que tu tenha visto a aula, que tu tenha pelo menos lido a legislação, a lei seca, né, como se chama, certo? Então, já falamos um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre contravenção penal. São infrações penais menos graves, que estão previstas na lei de contravenções penais, e que vocês têm aula também disponível lá. Não acho que seja indispensável, né, a revisão, mas, se possível, dê uma olhadinha só para vocês lembrarem. Eventualmente, vem ali uma questão ou outra na prova da guarda, falando sobre as contravenções, tá? Então, por exemplo, ali, né, a prática do jogo de bicho, direção perigosa de veículo, perturbação de sossego, vocês atendem bastante, né, perturbação de sossego, por exemplo, como guardas. E nas penas desse caso são mais leves, podendo ser de prisão simples pelo período máximo de 5 anos. Então, quando eu falo em contravenção penal, eu não estou falando em crime, estou falando em lei de contravenções penais, estou falando também na possibilidade de aplicação de prisão simples e só, tá? E pelo período máximo de 5 anos, certo? E multa também, tá? Estão previstas na Lei 3.688 de 41, tá? É o Decreto-Lei 3.688 de 1941, que é a Lei de Contravenções Penais. Barbadinho. Agora, vamos falar um pouquinho do crime, que considera-se crime. O quê? O que é o crime de fato, né? A infração penal, que a lei combina a pena. Então, opa, estou falando em infração penal, ou seja, eu tenho uma norma, e eu tenho uma regra a ser seguida, algo que eu não devo fazer. Ao fazer, a lei combina uma pena para aquela norma, para aquele fato proibido, certo? Então, se eu tenho uma infração penal que a lei combina a pena de reclusão ou detenção, tá? Não temos mais a prisão simples, mas temos reclusão ou detenção, tá? Quer isoladamente ou alternativamente ou até mesmo cumulativamente, ou seja, eu posso aplicar reclusão ou detenção a depender, né, do tempo de reclusão ou detenção, né? Depende ali do crime de fato, depende da previsão legal, mas principalmente eu preciso saber que eu posso também, seja cumulativamente, que seja alternativamente, ou seja, somente a multa também posso aplicar, porque eu estou falando de crime aqui, certo? As penas de reclusão e detenção são medidas de restrição de liberdade, são previstas como pena para crimes, certo? Então, nós vamos... Opa, só voltar aqui um slidezinho, quero pegar a canetinha e grifar uma coisa que talvez seja importante aqui. Então, olha só, penas de reclusão e detenção, certo? São medidas de restrição de liberdade, são previstas como penas para crimes. A pena de reclusão, vejam bem, uma diferença importante que eventualmente é cobrada na prova, admite regime inicial fechado. O que quer dizer isso? Ela, notadamente, ela fica destinada a crimes mais graves, com penas maiores, inclusive. Já a detenção, ela não admite o regime inicial fechado, certo? Ela não admite o regime inicial fechado. E a prisão simples, que ela é destinada especificamente lá para contravenções penais, ela não admite o regime fechado em hipótese alguma, certo? Nós temos que lembrar que nós temos lá os regimes, ó, fechado, aberto e semiaberto, né? Então, nós estamos falando desses regimes de prisão, que não é tema da aula do nossa revisão. Depois, outro conceito importante que nós precisamos sempre revisar, o conceito, né, do crime que eu gosto de falar de tic ou tac, né, para lembrar daquelas balinhas brancas que vem na caixinha tic-tac, né? Por quê? Porque eu estou falando de crime, eu estou falando de fato típico, ilícito e culpável. Ou, se ficar melhor para ti, que é sinônimo ilícito e antijurídico, são palavras iguais, no mesmo significado, pode ser também típico, antijurídico e culpável, né? Então, se eu estou falando em crime, estou falando em fato típico. O que é típico mesmo? Está tipificado em lei, né? Descrito.
Ilícito, ou seja, contraria uma norma penal. E culpável, culpável quer dizer que eu posso imputar uma pena em alguém, né? Então tem que ter alguém para imputar essa pena. Esse é um requisito importante, né? Alguém culpável quer dizer o quê? Existem situações em que a pessoa não é culpável, né? Ela é ali, digamos assim, incapaz, né, diante de certos fatores que nós podemos até ver ali. Então, só revisando, fato ilícito, a princípio, então, todo fato típico também é ilícito, tá? Mas por que nem sempre ele é ilícito? Porque, eventualmente, um fato típico, ou seja, está escrito na lei que é proibido, ele não é ilícito porque existe uma questão discriminante, né? Existe ali, né, alguma coisa que a gente já vai ver na sequência aqui, né, que são as normas, né, as exceções permissivas, né, de modo que ali não há ilicitude da ação. E a gente já vai descobrir o porquê, né? Porque existem as excludentes de ilicitude, tá? Outra questão importante de se saber. Mas que tu não precisa ficar preocupado se tu não decorou, não entendeu, qualquer coisa assim. E não esquece também que tu pode me chamar para tirar alguma dúvida, tá? Culpável, fato culpável é quando a gente tem consciência do caráter ilícito da ação. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu não sou doente mental, eu não tenho aqui, vejam bem, embriaguez involuntária, por exemplo, né? Involuntária, sei lá, que é aqueles casos bizarros que a gente vê por aí nas historinhas dos professores, né? O cara que caiu dentro do tonel de vinho, se embebedou sem querer, né? O cara que foi lá, achou que era água, tomou cachaça. Acontece, né? Agora com o Covid a pessoa não sentiu o cheiro, tomou 2 litros de cachaça, achando que era água, ficou podre de bêbado, foi lá e matou a mulher. Ah, sei lá, tô dando um exemplo. É maluco, mas é uma realidade, né? Aí seria ali, não seria culpado porque ele teve embriaguez involuntária, né? Mas agora, se tu te embriagar para cometer o crime, bem, tu não vai ter nada de excludente no licitude aí, não, tá? Então, causas de exclusão de licitude, tá? Temos que lembrar de um L e 3 Es, tá? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, tá? Esses 3 aqui. Então, bem rapidinho, porque a gente está revisando e não revendo a aula, né? Estado de necessidade, previsto no artigo 24. Por exemplo, aquele que não provocou por sua vontade nem podia por outro meio evitar direito próprio ou alheio, tá? Então, pegando o exemplo aqui bem rapidinho para a gente não perder tempo, é o que ocorre quando a gente, por exemplo, subtrai pequena quantia de alimento para não morrer de fome, tá? Ou quando há um naufrágio, lembra do Titanic, lembrou do estado de necessidade, lembra do Jack da Rose. Se o Jack, na hora que tivesse para morrer, tivesse dado uma porrada na cara da Rose, derrubado ela no mar e subido na tábua que ela estava em cima, quem viu o Titanic vai lembrar, não tinha crime, era estado de necessidade, azar. Agora, pensando bem, se o Jack tivesse provocado o naufrágio, aí ele não poderia, porque ele não provocou por sua vontade, mas se ele tivesse provocado, aí ele não poderia fazer. Se ele fosse bombeiro, também não poderia, entendeu? Que estado de necessidade tem as suas... é uma excludente e também tem as suas exceções, tá? Então, espero que vocês estejam sacando aí. Me chame aí, abre o microfone e fale, viu? Parece que estão dormindo. Bom, legítima defesa é a mais comum de todos. Artigo 25 do Código Penal. Defesa quem usando moderadamente os meios necessários e repere injusta agressão. Aí falou em meios necessários. Estou eu armado, vem um cara com uma faca contra mim. O que eu posso fazer? Não tenho uma faca para repelir a injusta agressão. Eu quero só que ele pare de me agredir. Eu estou em legítima defesa. Posso perfeitamente sacar minha arma e disparar contra ele. Porque senão ele vai me matar com a faca. Ah, mas ele está com uma faca. É menos, menor potencial. É do meio necessário. É o que eu tenho na minha mão. É uma arma, eu vou usar a arma. Pronto. Não tem discussão. Então, a legítima defesa não é uma forma de fazer justiça com as próprias mãos, tá? Não é. Ela não autoriza o fato de... A lei, né, nacional não autoriza que nós façamos justiça pelas próprias mãos. Existe até um crime, né? O exercício arbitrário, né, das livres razões ali não pode ser cometido, tá? Então, essa agressão tem que ser real ou iminente, ela tem que estar acontecendo ou vai acontecer daqui a 1 segundo, não daqui a 10 anos, e não daqui a 1 semana, tá? Então, ou, né, se a agressão já foi consumada, ou se ainda ocorrer, a ação da vítima terceira contra o agressor não se ampara na legítima defesa. Então, eu não posso me preparar para algo que eu acho que vai acontecer, e nem tampouco, por exemplo, algo que já terminou a injusta agressão, já cessou, eu vou lá e agora eu vou resolver o problema. Não, não é tu mais que resolve, agora é com a polícia, entendeu? Não existe uma autorização legal para
ali, né, a vingança. Não é isso. Estrito cumprimento do dever legal. Esse aqui é interessante para o guarda municipal, para o policial, né? Então, é uma causa excludente de licitude, por óbvio, tá? Quando, em casos, por exemplo, funcionário público ou agente particular que exercem função pública, tá? Os quais, em determinadas situações, são obrigados a violar o bem jurídico de indivíduos pelo estabelecimento de um dever legal. Por exemplo, o policial que fere o autor do crime preso em flagrante atua há um tempo no estrito cumprimento do dever legal e também em legítima defesa. Ele está com duas excludentes aqui, tá? Por quê? Primeiro, ele é policial, ele tem obrigação de prender uma pessoa que está em flagrante. Só que se a pessoa reage, começa a dar porrada no policial, o policial pode descer a porrada nele também, desde que seja até cessar a injusta agressão, entendido? Até conseguir dominar, algemar e conduzir, que é a tua função. E acho que é bem fácil de entender isso, né? Não é para dar porrada livre. Aí, então, assim, ó, quando o crime for grave, vou dar a dica para vocês. Tá com raiva do cara? Reza para ele reagir, reza para ele dar fuga, reza para ele resistir à prisão, que daí tu vai ter condições de dar umas porradas nele. Entendido? Não vai ter crime, vai ter excludente. Essa que é a maior parte. Exercício regular do direito. É o desempenho de uma atividade ou prática de uma conduta autorizada por lei que torna lícito um fato típico. Então, algo que está previsto na lei como crime, mas que se torna lícito porque uma lei específica lá previu que pode. Se alguém exercita um direito previsto e autorizado de algum modo pelo ordenamento jurídico, não pode ser punido. Então, como é que é o exemplo disso? A luta de boxe. É o melhor exemplo do exercício regular do direito. Vai, vou pegar. Oi, Douglas. Falou alguma coisa? Foi sem querer. Se fechar teu microfone, tu abre de novo aí se precisar. Tá? Se quiser falar, só falar, viu, Douglas? Só fechei porque tava um barulho aí. Bom, dando continuidade aqui, gente, então, luta de boxe, o exercício regular do direito é o melhor exemplo, tá? A gente já está terminando aqui esses slides de revisão da parte geral. A correção disciplinar dos pais dos filhos, outro exercício regular do direito, tá? Quando moderada, viu, gente? Nada de descer a porrada nas crianças, tá? É para ser moderada, é para educação. Por exemplo, aqui, ó, a intervenção cirúrgica, né? Intervenção cirúrgica do médico ali, quando o paciente não tem condições de decidir mais, né? Quando admitido em lei também, a coação para impedir suicídio. Então, tu é guarda municipal, tu viu o cara querendo se jogar da ponte, e o único jeito de tirar o cara dali era desmaiando o cara na porrada. Fazer o quê? Coitado do cara, vai, além de estar triste, porque queria, né, tava lá querendo se matar, vai tomar umas porradas também, tá? É isso. O uso de ofendículos, aquele escape de vidro que bota em cima do muro, é um exercício regular do direito também, tá? Então, lembrando de exercício regular do direito, lembre desses exemplos, que no exemplo é mais fácil de entender do que no próprio conceito, tá? Bom, vamos seguir aqui para ver se tem mais alguma coisa. Daí fala depois aqui nesses slides, que está lá no bloco 1, na primeira aula, dá alguns conceitos importantes que eu quero que vocês leiam antes da prova, tá? Então pega lá, baixa o slide, dá uma lida, eu não vou ficar lendo para vocês agora, que não é o objetivo da nossa aula. Eu estou tentando pegar a marca-texto, porque faz tempo que não consigo, não sei o que rolou da minha marca-texto. Agora deu. Tá. Conduta. Né? Conduta, segundo o entendimento, é ação ou omissão. Importante saber disso. É ação ou omissão. Tanto faz se tu fez ou deixou de fazer. Por exemplo, se omitir diante de um homicida, a pessoa está matando alguém. É omissão, gente. Tu vai responder pelo homicídio. Não interessa. É ação ou omissão. Tem que ser consciente e voluntário de indivíduo com a intenção de alguma finalidade. Então, quer que a pessoa morra, tu fica sem fazer nada. Ok, tu acabou de matar alguém também. Fato típico é composto pela conduta do agente, lembrando que existe conduta dolosa ou culposa. Dolo é a intenção real, né? O culposo, quando fala de negligência, imprudência ou imperícia. Ela pode ser comissiva ou omissiva, ou seja, envolver ação ou omissão, tá? E também o fato típico é composto pelo resultado, tá? Mas nem sempre todo crime tem resultado, se a gente vê mais especificamente nas nossas aulas, né? Bem como pelo nexo de causalidade, que é justamente a ligação entre o fato ocorrido e aquela ação tomada pelo indivíduo. Esse é o nexo, algo que liga a pessoa ao crime, certo? Aí temos aqui conduta comissiva, que resulta principalmente de uma ação que não decorre do acaso. Então, quando eu falei em comissiva, eu estou falando em ação, tá? Ação. E a conduta dolosa é aquela que a pessoa age intencionalmente para alcançar um resultado, tá? Diferencia-se da conduta culposa, que é aquela que não se tem a intenção, vejam bem, quando é culposo não se tem a intenção, mas isso decorre de um comportamento negligente, imprudente ou feito sem habilidade própria, chamado também de imperícia, tá? São esses fatos aqui que
vocês têm que saber para responder questões. Bom, aí fala mais aqui sobre conduta culposa, ou questão do resultado, né? O que é o resultado? Modificação do mundo naturalmente visível, causado no mundo exterior pela conduta, ou seja, o que tu fez gerou um resultado. Mas nem todo crime exige resultado para se consumar, importante. Tem crimes formais, tem crimes materiais, e tem os crimes, né, de mera conduta, nós temos que lembrar disso também, tá? Imputabilidade, para que eu preciso saber esse conceito? Para responder questões. Qualidade de ser imputável, ou seja, aquilo que se pode imputar, por sua vez, imputar como sendo o ato de atribuir a alguém a alguma coisa, culpar alguém de fato, ali eu vou ter que jogar, alguém tem que responder por isso, em quem eu vou imputar esse fato cometido. É que se eu usar a palavra culpa, vai confundir com culpabilidade, eu quero falar de outra coisa, eu quero falar de imputabilidade, tá? Então, o artigo 26 descreve o conceito de que é um inimputável, ou seja, aquele que não pode ser imputado a algum crime, tá? Potencial consciente de licitude é o segundo elemento da culpabilidade, representando a possibilidade que tem o agente imputável de compreender a reprovabilidade da sua conduta. Perfeito. Aí tem outras questões aqui, né, que nós vamos... E finalizamos ali com a árvore do crime, que traz justamente o nosso TIC aqui, né, que é o típico, ilícito e culpado. Lembrando que dentro do fato típico eu tenho a conduta, o resultado, né, que isso causal é a tipicidade, tá? Dentro do fato ilícito eu tenho as excludentes de licitude, que é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. E lá dentro do fato culpável, eu tenho que ter a imputabilidade, a potencial consciência de licitude e a inexigibilidade da conduta diversa. Tá? Desse slide era isso. Vamos para o nosso último, e eu prometo a vocês que na sequência a gente já consegue descansar, para que vocês possam dormir cedinho hoje. Deixa eu só interromper aqui essa apresentação. Peraí que eu fiz errado aqui, agora sim. E vamos para o nosso último aqui, para ver nossos crimes em espécie, os crimes contra a administração pública, que são os recordistas de cobrança em concurso, recordistas direto, assim, ó. Se não tem tempo para estudar nada, estuda só isso, tá? Para o direito penal, porque é lógico que vai cair no mínimo 2 questões. Isso aí, ó, pode ser que a gente erre, tá? E acontece, às vezes não vem, mas é raro. Assim como o Estatuto Estadual e Nacional da Igualdade Racial é raro de ser cobrado, nas guardas, esse é raro não ser cobrado. Aqui, então, tem que estar um dos focos da tua revisão, tá? Sem dúvida, no penal, isso aqui, disparadamente, é uma das coisas mais importantes, tá? Deixa eu só botar em tela cheia aqui para a gente enxergar melhor. E já vai ficar bom para nós. Um minutinho aqui. Crimes contra a administração pública. Vamos ver todos? Vamos parar em todos? Óbvio que não. Vamos parar nos mais cobrados, que é o que a gente quer. A gente quer chegar, né, ser objetivos. Leiam todo o slide. O slide vai levar 10 minutos para vocês lerem. Mas eu vou focar aqui nos que são mais importantes de fato, tá? Bom, crimes contra a administração pública. Primeiramente, eu preciso aqui ir lá à frente dentro do nosso Código Penal. Lá no artigo 327. Depois nós vamos recuar para voltar nos crimes. Porque está fora de ordem isso lá no Código Penal, tá? Então, para que eu saiba o que é o funcionário público, tá? O que é o bendito do funcionário público? Ah, não, é o cara que fez concurso que nem eu estou fazendo e entrou para o cargo. Não, vai além. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente, ou mesmo sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, tá? Ó, cargo, que é o caso do guarda municipal, e emprego, que é o caso da FASE, que tem emprego, né, que é CLT, do Banco do Brasil, salvo engano, ou função pública, que é o caso de um secretário, de um cargo de confiança, né, nesses casos assim. Então, equipare-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Ah, mas para paraestatal nem sempre tem concurso, não interessa, ela está falando aqui na lei que equipare-se. E quem trabalha, vejam bem, olha como vai além, quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução da atividade típica da administração pública, tá? Então, não interessa. Ah, mas eu não sou servidor público, eu trabalho aqui sei lá, para o SAMU aqui como empregado. Olha que a lei está dizendo que tu vai ser equiparado a funcionário público, porque tu trabalha por uma empresa prestadora de serviço contratada ou conveniado. Ah, eu trabalho, não sei, eu só presto serviço, só faço manutenção, não interessa. Vai ser equiparado. E tu vai ver que a lei é bem mais gravosa aqui em vários aspectos, né?
Então, esse é o funcionário público. Bom, já começamos de cara, vimos que, nota que vocês estavam no 327, a gente voltou, recuou para o 312, porque é o tipo penal ali inicial da parte dos crimes contra a administração pública, tá? E um dos mais cobrados, inclusive. O peculato, tá? Vejam bem, aqui, gente, não tem como, não tem jeito, envolve um pouquinho, eu não gosto da palavra decoreba, mas, infelizmente, para ficar mais fácil de entender, a gente vai usar essa palavra. Envolve um pouquinho, assim, de associação e de decora. A gente tem que dar uma lida algumas vezes, usem as ferramentas de vocês, tá? Mas temos que associar o nome, o título do crime, né? O artigo não é tão importante, gente. Nunca é cobrado o artigo, tá? A prova sem vergonha que cobra é muito raro, mas nem é para o nosso nível, com custos maiores. Não vou te pegar, mas qual é o artigo? Não, artigo 312, tal, é só por mero conhecimento, mas o que eu preciso que vocês tenham em mente? Peculato, essa palavra tem que estar viva na mente de vocês. A palavra peculato tem que estar associada aos verbos núcleo do tipo, aqui que nós já vamos circular. Então, nós temos aqui, apropriar-se. Veja bem, é um verbo aqui, né? Apropriar-se. Quem? O funcionário público. Tá? Apropriar-se o funcionário público. De quê? Dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Tá? Então, isso aqui, esse é o verbo núcleo. Qual que é o verbo? O que eu preciso fazer para cometer esse crime? Me apropriar. E o que eu preciso ser? Eu preciso ter essa especificidade, que eu tenho que ser funcionário público. E o que eu me apropriar do quê? De dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Só que tem uma condição especial dentro do peculato. Eu tenho que ter a posse em razão do cargo. Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Tá? Então, eu vou me apropriar de algo que eu tenho em posse. Supondo que eu estou aqui com o meu celular funcional, que a Polícia Penal, eu sou servidor da Polícia Penal, então posso dizer, me cedeu, né? Não é real, esse aqui é o meu, tá? Mas vamos supor que fosse. E, cara, esse celular da hora aqui, né? É o seguinte, não vou devolver, vou usar para fins particulares, final de semana, tirar foto da família, e já era. Agora é meu. Apropriei de outro bem móvel público de qual tinha posse em razão do cargo. Eu só estou em posse desse celular por causa do meu cargo. Isso se chama peculato. E tem uma pena bem pesada. Reclusão, vejam bem, né? Admite regime inicial fechado, lembra disso? De 2 a 12 anos. E multa. Então, a multa ainda é cumulativa. Tá? Então, vejam que é um crime pesado, forte e muito cobrado. Tá? Muito cobrado. Então, tem que saber. Aí tem um outro diferenciado, que é o peculato culposo, que se eu concorrer culposamente para o crime de outrem. Então, lembrando que culposo é por negligência, imprudência e imperícia, né? Negligência, imprudência e imperícia. Por uma dessas três, ou porque eu negligenciei alguma coisa, ou fui imprudente, ou porque eu fui imperito, tá? Eu vou estar cometendo ali o crime culposamente, tá certo? Então, não tenho dolo ali, não tenho intenção sobre isso. Então, se eu concorrer culposamente por crime de outrem, ou seja, né, concorri com essa apropriação, ainda que seja por um desses três fatos, porque eu fui negligente, imprudente, deixei lá, né, o celular ali em cima, alguma coisa assim, ou imperito, vou estar concorrendo aqui para o peculato culposo. Também tem que ser funcionário público, tem que estar naquelas mesmas condições. Aí temos outro aqui, que é o peculato mediante erro de outrem, né? Então, vamos supor que um colega, vejam bem, aí novamente, o verbo apropriar-se. Vejam que não é roubar, não é furtar, não é exigir, não é nada disso. É apropriar-se. De quê? Dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Vamos pensar num fato bem simples assim. A moça que faz o RH, ou o moço, errou a folha ponto desse mês e tu é servidor. E tu disse que se errarem. Foi assim, doloso. Porque ela errou ali de 5 mil, te depositou 30 mil. Não tinha como não notar a diferença. Não foi 100 reais, foi 30 mil. Então ficou frio, disse, azar, vou me apropriar. De quê? De dinheiro. Por quê? Porque eu recebi, né, por erro de outra pessoa e ainda no exercício do cargo. Te lascou, peculato mediante erro de outrem. Já estou com uma pena de 1 a 4 anos além da multa. Tá entendendo? Vocês estão conseguindo entender como é gravoso. Por que cai tanto em prova? Porque vocês vão ser servidores. E, gente, é fácil cometer esses crimes. Vocês podem ser presos
Fácil, perder o cargo público, ainda depois do trânsito em julgado, entendeu? Vocês vão ter que gastar com advogado, não vai ser fácil assim. Então, cuidado, realmente, tá? Bem menos cobrado, mas já que está aqui no mesmo slide, vamos olhar. E inserção de dados falsos no sistema de informações, né? É barbada, inserir ou facilitar funcionário autorizado a inserção de dados falsos ou alterar, excluir indevidamente dados corretos. Vocês vão pegar os slides depois, vão ler todos, tá? É a aula 1 de crimes contra a administração pública. Salvo engano, é o último bloquinho que a gente tem lá na plataforma, na parte especial do direito penal. Dá uma olhadinha que vocês vão ter esse feedback. Aí tem aqui, né, alguns crimes menos importantes, mas que podem cair na prova de vocês, então não deixem de olhar, tá? E vamos logo para um segundo, que talvez seja um dos mais cobrados, que tem esse nome feio aqui, concussão. Concussão. Vejam bem, aí eu vou observar o quê? O verbo núcleo, exigir. Opa, antes eu tinha apropriar, né? Vocês lembram? Ó, aqui no peculato estava apropriar-se, e aqui eu estou falando em exigir. Exigir o quê? Né? Quem? Para mim ou para outra pessoa. Não importa se eu estou exigindo para mim ou para outra pessoa. Seja direto ou indiretamente. Olha a lei sendo esperta aqui e prevendo possibilidades. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Mas em razão dela. Tem que ser em razão do cargo, tá? Vantagem devida. Então, eu até trago esse exemplo em aula, mas repito para vocês. Tu é guarda municipal, tu sabe que em instância velha lá tu vai ter a competência de trânsito. E aí tu sabe que teu vizinho ali tem um carro, tá com o PVA 15 anos atrasado. E tu sabe que aquilo ali é um problema, né? Daí tu chega no vizinho. Olha só. Vejam bem. Passei no concurso da guarda à distância. Nem tomei posse ainda, ó. Estou aqui, ó. Nesse período aqui, ó. Ó. Antes de assumi-lo. Passei no concurso da guarda à distância. Só para te dar o toque, viu, vizinho? Eu tenho competência de trânsito, tá? Assim que eu assumi, eu tenho competência de trânsito. Te liga nesse teu carro aí. Mas sabe, né? Estou reformando a garagem. R$100 por mês resolve. Estou fazendo o quê? Exigindo para mim, diretamente, ainda que fora da função e antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. O que eu fiz? Concussão. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. E é isso que o examinador vai fazer com vocês no dia da prova. A gente vai contar uma historinha e vai querer que vocês entendam ali. Olha, se a pessoa fizer isso, qual crime ela está cometendo? Aí vai botar lá, concussão, peculato mediante erro de outrem, sabe? Furto, é isso, e vai tentar te confundir. E para isso tem que saber o nome e o conceito, não necessariamente o artigo, tá? Vamos ver aqui mais uns 2 crimes, só para a gente fechar a nossa aulinha, tá? Para corrupção passiva, outro bastante cobrado, né? Porque nós temos a corrupção ativa e a passiva, e eles gostam de confundir a gente. Se eu falei em corrupção passiva, olha só, associa passividade com este verbo aqui, ó, solicitar ou receber. Veja que não tem aqui. Violência, uma coisa bem tranquila. Estou solicitando, estou pedindo, de boa. Para quem? Para mim ou para outra pessoa. Direto ou indiretamente. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Mas qual é a diferença lá para o outro? É que aqui eu estou exigindo. Aqui eu estou pedindo. Olha, viu como é bem tênue a linha do erro? Na concussão, eu exigi. Na corrupção passiva, eu solicitei. Mesma historinha, gente, para lembrar no dia da prova. Vizinho, tô sabendo aí que passei no concurso, né? Então, assim, ó, bem tranquilo. Ah, podia me dar uns R$100, hein? Na outro caso da corrupção ali, da concussão, melhor dizendo, ô vizinho, se tu não me der, tu vai perder o carro. Tô exigindo, entendeu? Tô exigindo. Agora, na corrupção passiva, vizinho, se tu quiser contribuir com R$100 por mês aí, para eu não te denunciar agora que você guarda, entendeu? Essa é a diferença. Num, eu exijo, no outro, eu solicito, tá? Em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Aí vamos pensar, no contrário, vizinho descobre que tu passou no concurso da guarda e sabe que tu tem competência de trânsito. Ele te chama no muro, diz, ó, vizinho, seguinte, ó, tá, vizinho, seguinte, eu tô sabendo que tu vai virar guarda, meu carro tá nessa situação, tu sabe, seguinte, ó, não denuncia, eu te dou R$100 por mês. E tu aceita. Mas, tranquilo, que barbado. Vou pagar aqui minhas plataformas de filmes, né, tal. E aceita. Beleza, cometeu corrupção passiva. E o vizinho cometeu o quê?
corrupção ativa. Entendeu a diferença? Aqui, vamos chegar nela aqui já para a gente. Ó, corrupção ativa. Opa, peraí que eu passei. Corrupção ativa. Veja bem. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ou omitir retardado ato de ofício. Vejam bem, existe uma diferença aqui. A funcionário público. Tá? Então, esse caso do vizinho, ele não se aplica. A não ser que tu já tenha tomado posse. Tá? Aí ele teria cometido corrupção ativa. Esses pensamentinhos básicos tu tem que ter também. É chato, mas a gente tem que chegar nessas conclusões. Tá? Dificilmente o examinador vai chegar nesse ponto, assim, de te confundir tanto. Mas é importante saber que corrupção ativa é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ou omitir o retardar ato de ofício. Então, se tu já fosse guarda e o vizinho te oferecesse essa vantagem, seria corrupção ativa. Tá? Bom, mais 2 minutinhos aqui, só para a gente tentar fechar mais uns crimes legais aqui. Vamos ver. Prevaricar, algo muito importante. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, prevaricação é algo muito comum, né? Então, por interesse ou sentimento pessoal, olha, eu acho que esse cara aqui não está em flagrante, porque ele é meu amigo há muito tempo. Azar, se pegou o amigo em flagrante, algema e conduz, que é a tua função, cara. Não interessa. Não vai botar sentimento pessoal. Ah, tem interesse. Puta merda, peguei aqui, ó, justamente, né, a guria que eu ficava na escola, tá em flagrante ali, não vou conduzir. É interesse, daqui a um pouco ela volta a querer ficar comigo, né? Não interessa, é prevaricação, é crime. Tu que vai responder, vai pegar de 3 meses a 1 ano, tá? E, então, por favor, não cometam esse erro. Aí tem mais algumas aqui, ó, como violência arbitrária, blá, 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 dê uma olhadinha, não cai tanto assim. E depois tem os crimes praticados do particular contra a administração pública, tá? Também está lá. E aí, tem esses 3 aqui que são importantes que tu saiba. Esses 3 aqui, tá? Vamos ver aqui os 3 rapidinho. Então, resistência, desobediência e desacato. Eles têm pequenas diferenças que fazem toda a diferença, né? Então, na resistência, eu me oponho à execução de ato legal, né, mediante violência ou ameaça a funcionário. Veja bem, falei em resistência, falei em violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou quem lhe deseja prestar auxílio. Então, na resistência, eu digo parar, mão na cabeça, e o cara vem para cima de mim na porrada. Ou me levanta a arma contra mim e diz assim, se tu vier, eu te atiro. Opa, resistência, violência ou ameaça envolvida. Tá? Então, eu me opus à execução. O cara mandou parar, botar a mão na cabeça, eu não botei e ainda resisti. Então, resistência. Já na desobediência, eu simplesmente desobedeci uma ordem legal de funcionário público. Não teve violência ou ameaça. O cara disse, parado, mão na cabeça, eu preguei fuga. Opa, desobedeci a ordem legal, mas eu não ameacei e eu não fui violento, eu só corri. Corri, desobedeci. Resisti, resistência. Barbado, tá? E o desacato? Aí o desacato envolve ofensa ali, né? Desacatar o funcionário público no exercício da função em razão dela, tá? Perceba. Ah, quer dizer que teu tio, que é policial civil, foi no posto de gasolina e o cara xingou ele por qualquer coisa que seja lá. Foi desacato? Claro que não. Ó, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, tem que estar trabalhando, né? É o mínimo. Gente, é isso. Encerrando por aqui a gravação. Vou falar mais umas palavrinhas para vocês antes de fechar, mas vou só parar a gravação aqui para ficar fechadinha a aula, tá? E logo a gente conversa um pouquinho antes de se despedir aqui, tá? Deixa eu só encerrar um pouquinho, rapidinho. In a hour, do some archbishop. Been a school them from when me in a khaki shop. Liverpool couldn't test the way me raw sit up quick draw. Him drop and can't get up, him not fast enough for my problem that you never solve. Send for the Dan brace for a firestorm, cause I turn into a monster. Ready for the war, better with your black. None of them boy, they no bad. None of
them boy, they love